Aí vem Jesus e já vendo a relatividade das coisas e como eles tinham dificuldade a ponto de se compararem com o jovem rico no que eles teriam deixado para trás, nas demandas ocultas que traziam, subliminares, subjacentes que traziam no coração. E nós? O que será de nós? Que se Pedro, Tiago, João, André e aquela turma dos 12 teve, eu fico imaginando você. E não quer nada, você só quer botar dinheiro no gasofilácio para receber 100 vezes mais, conforme a promessa do charlatão que te conduz, que te guia. Ou das barganhas que ensinaram você a fazer nas crenças e nas religiões que plantaram as sementes das suas barganhas com as divindades de grupos e crenças religiosas diferentes que estão aí para aceitar e fazer negócio com você. E aí vai para a igreja, e na igreja, o Deus da igreja também é um cara que faz negócio à base de grana com você. Ele não aceita nem galinha, nem farofa, nem cachaça, não é grana e muita. E você tem que passar fome e dar dinheiro para ele. A tua mãe tem que se danar, mas você tem que primeiro dar para ele, que vai direto para o bolso do charlatão que fala em nome dele, e você parece que numa cegueira absoluta não enxerga nada. A maior de todas as manifestações de estupidez e de burrice é essa. Eu vejo o cara bota o dinheiro no gasofilácio e acha que caiu nas mãos de Deus. Acha que caiu nas mãos de Deus. E o dono desse banco religioso fica cada vez mais rico, cada vez mais rico. E você vai aí. Para cada 100 tem um que melhora de vida, aí passa a dar testemunho dizendo que vale a pena fazer o sacrifício que eles fizeram, porque afinal de contas, ele, que é uma exceção, que prosperaria estatisticamente em qualquer outra situação, é o exemplo de que dá certo. Mas você está cego, continua indo fazer a sua fé. Era melhor ir para a loteria esportiva. Toda semana você iria gastar menos, com mais chance de ganhar do que aí no cassino do gasofilácio. Aí vem Jesus e conclui essa primeira parte dizendo, porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Já dá uma relativizada nesses apóstolos aqui, que se sentiam os primeiros. Quanto a nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que nos cabe? Qual é a nossa cota? A gente que está fazendo esse esforço desde o início, desde que quando você não tinha ninguém, passou na Galiléia e chamou, e nós fizemos o favor de largar barquinhos, ou a coletoria, ou qualquer outro meio de vida, ou o nosso campinho onde a gente tinha um pomar para te seguir. Quanto a nós, qual é a nossa primazia? O que a gente vai ter antes de todo mundo, acima de todo mundo? É um negócio horroroso. Aí Jesus diz o que diz, relativizando, todavia, a aplicação, porque as 12 tribos de Israel já estavam relativizadas pela própria inexistência histórica delas nos dias de Jesus, mostrando que o cumprimento disso cairia no âmbito de uma outra subjetividade, mas não satisfeito, termina dizendo, porém, preste atenção nesse porém, porém, muito, incluindo vocês 12, muitos primeiros serão os últimos. Tem tanta coisa para acontecer que vocês não têm a menor ideia. E além do espaço-tempo, dessa mensurabilidade de quem chegou primeiro, segundo a ordem espaço-temporal, além disso, tem uma coisa absolutamente imponderável chamada de a graça de Deus. Isso torna tudo ainda mais absolutamente relativo. E para além de qualquer que seja a mensurabilidade possível, não dá para medir a graça de Deus. E na graça de Deus se manifesta a liberdade de Deus ser Deus. De fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Como Paulo diz, porque não depende nem de quem quer, nem de quem corre. Porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus
mas de usar Deus de misericórdia para conosco, para comigo. Essa é a graça, dentro da qual Deus expressa a sua liberdade absoluta de ser Deus. E é aí que a religião se engata definitivamente. E a graça se transforma num tropeço. É uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, a graça de Deus, para todos os religiosos. Porque todos os religiosos são filhos da lei, na realidade. Todos! Todos! Deixa eu só dar um exemplozinho aqui antes de prosseguir. Todos. Eu estava, semana retrasada, eu creio que conversando com alguém, e eu tinha recebido, na casa em que eu estava, lá em São Paulo, 2 pessoas amigas, que são da Umbanda, um pai de santo e uma mãe de santo, que querem muito bem a mim, e me ouvem praticamente todos os dias, me respeitam, dão ouvidos ao que eu digo. E como eles, há vários outros, de vários outros grupos religiosos. Tem até crente, tem até pastor, tem até padre, tem de tudo. Sobretudo tem muito ateu e agnóstico. Ontem, por exemplo, eu estive ali no Palácio do Planalto, a convite para participar de uma solenidade, onde havia milhares de pessoas. Meu Deus, para entrar e para sair, eu tenho uma dificuldade enorme, porque são centenas de pessoas que vêm falar, que querem te abraçar, que querem te beijar, que querem tirar foto, que querem isso, que querem aquilo, que querem contar uma história. E aí quase todo mundo vem dizendo, olha, eu sou do grupo tal, e eles não vêm dizendo que são evangélicos. Eu só encontrei um ontem, me falou, eu sou da IBAB, falou assim, quase como se fosse um negócio estranho. Eu falei, legal, meu irmão, que bom. Agora, vieram pessoas do candomblé, da umbanda, do kardecismo, sacerdotes católicos, pessoas dos grupos os mais variados, ou ateus, eu sou ateu, mas o senhor eu ouço todo dia. E eu não sei, eu tenho a impressão que eu já creio no que o senhor prega, eu só não tive foi coragem de me declarar diferente. Aí eu disse, eu entendo, você tem medo das implicações, não é? De querer logo te agarrar, te religiosizar, te batizar, te dar uma conta para pagar. Eu entendo, fica tranquilo, porque o Espírito Santo que te trouxe até aqui vai concluir a boa obra conforme Ele queira, na hora que Ele queira. Mas, pois bem, por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa relatividade da graça de Deus agindo no coração de pessoas as mais variadas. E aí eu disse que há 2 semanas atrás eu estava conversando com esse casal de amigos, e quando terminou, alguém depois, sabendo da história, e me perguntou, escuta, e como é que ficam esses sacrifícios que eles fazem lá no culto deles, tanto na Umbanda quanto no Candomblé? E eu falei, olha, leia o livro de Levíticos, e você vai ver que, com outras palavras, é praticamente a mesma coisa. Uma diferença, tem menos sangue, tem menos sacrifício, tem menos libação do que no Levítico. No Levítico era uma orgia de sacrifício. Sacrifícios de bodes, de touros. Hoje em dia, quando um crente ouve dizer que alguém sacrificou um touro lá, de acordo com a crença dele, entra em crise. Meu Deus, em Israel era só o que tinha, sacrifícios de bodes, de touros, de bezerros, de ovelhas, de carneiros, de passarinhos, os mais variados. Era muito sangue, e muita libação, e muita farinha no altar, libação com água, libação com azeite, libação com vinho, lá no Levítico. E você nunca teve uma crise sacrificial quando escolhe dali do Levítico os mandamentos que você mais gosta para obedecer e ignora o resto, que é basicamente o que se repete em todas as outras religiões do planeta. O que está no livro do Levítico você encontra em religiões africanas, em religiões indígenas, em religiões indianas, em religiões variadas, como as orientais, dos diversos grupos orientais que trazem oferendas. O espírito é sempre o mesmo, de agradar a alguma divindade ou universo, quando a questão é panteísta, tanto faz. Mas está ali, mesmo processo.
Mas as pessoas só enxergam o que querem enxergar. Eu expliquei isso. Eu me lembro bem de um pai de santo, no tempo do Café com Graça, lá em Copacabana, que era também um homem muito culto. Eu não tenho tido notícias dele, já tem alguns 5 anos, mais ou menos. E ele já deve estar com quase 80 anos, por aí. Mas naquele tempo, há 25 anos atrás, ou 26, por aí, 25 anos, ele obviamente era mais jovem ainda, embora já fosse maduro. E ele começou a ir lá, aparecia no Café com Graça, ele me conhecia da TV, dos jornais, e leu tudo sobre o dossiê Caimã, aí ficou curioso para querer saber como é que eu tinha sobrevivido àquela pancadaria que parecia não ter mais fim. E foi lá ver, curioso, como quem examina uma figura num laboratório. Chegou ao café. E eu estava pregando, ele ouviu, até um dia que ele se aproximou, me convidou para tomar um café com ele, aí se apresentou como pai de santo do Candomblé, eu fui tomar um café com ele, vi que ele era um cara muito culto, uma cultura histórica imensa, uma cultura antropológica extraordinária e uma variedade de conhecimentos religiosos enormes, versado no I Ching, e de uma quantidade grande de outras filosofias religiosas, polimorfo no seu conhecimento. E aí ele veio justamente com essa questão de o que era para ele fazer, caso ele quisesse se tornar um discípulo de Jesus, o que ele deveria fazer com tudo que ele tinha aprendido antes. Aí eu falei, olha, vamos fazer 2 coisas. Você é um homem inteligente, eu não preciso explicar muito para você. Vamos fazer 2 coisas apenas. A primeira, você vai voltar para casa, vai pegar o livro de Levítico e você vai lê-lo todinho e minuciosamente e vai anotar todos os sacrifícios do Levítico que são semelhantes aos sacrifícios que você faz no Candomblé. Ou que você identifica em crenças religiosas semelhantes, de natureza próxima. Anote tudo. E aí me traga na semana que vem, depois de ter feito esse primeiro dever de casa. Ele foi, sem saber qual seria a segunda coisa que eu diria a ele. Aí voltou na semana seguinte. Falou, pastor, eu estou impressionado, olha só aqui. Tudo que o Levítico diz eu encontrei no Candomblé, na Umbanda, nas religiões orientais, nos grupos animistas, dos mais variados. Tá tudo aqui, é a mesma coisa. Só que em ordem diferente. Aí o nome da divindade é o Senhor, é isto, é aquilo, mas é a mesma coisa, para agradar essa divindade do Levítico. E que é o que se faz nos outros grupos aí. Eu estou impressionado. Aí o senhor sabia disso? Eu falei, mas é óbvio, por isso que eu pedi para você fazer esse dever de casa. Aí ele falou, qual é o segundo agora, para eu fazer? Falei, o segundo você vai para casa e você vai abrir a epístola aos Hebreus no Novo Testamento e vai ler também minuciosamente, anotando todas as afirmações em Hebreus que dizem que a lei passou, que os escritos dados, por exemplo, no Levítico, ficaram obsoletos, caíram em esclerosamento, em caducidade. Vai e veja como aquela sacerdotalidade das práticas daqueles rituais e daqueles sacrifícios. Também em Hebreus se diz que desapareceram, morreram, que em Cristo Jesus acabaram. Em Cristo Jesus acabaram. Elas eram praticadas pela tribo de Levi, nos sacrifícios, no templo ou no tabernáculo, nos altares da época e da hora. Como o livro de Hebreus diz, enquanto o templo de Jerusalém ainda estava em pé e funcionando e sacrificando, com todas as ordens levíticas em pleno funcionamento, a Epístola aos Hebreus diz que em Cristo Jesus isso era tudo coisa vencida e acabada. E mais, que nós não tínhamos nem o compromisso de nos referenciarmos pelo Velho Testamento e pela lei levítica, pela lei mosaica, pela lei de Arão e Moisés e os filhos de Levi, porque isso também tinha caído em obsolescência.
que aquilo tudo tinha sido dado através de anjos, de seres de outras dimensões, que, de acordo com a necessidade da hora e do tempo, trouxeram aquelas coisas para educarem uma tribo completamente alucinada e desvairada, que era o povo de Israel, tentando fazer deles um grupo um pouco mais ordenado e mais humano e mais organizado e mais cognitivamente prontos e mais capazes de um convívio social respeitoso e mais potencialmente capacitados a acolherem o diferente, o órfão, a viúva, o estrangeiro, porque eles mesmos tinham sido exilados estrangeiros no Egito e que tinham que, portanto, aprender a lidar com os diferentes de outras raças, de outras etnias, de outras culturas, ao invés de fazerem como Netanyahu e os sionistas fanáticos religiosos dos colonizadores de Israel estão fazendo hoje na Palestina e na Cisjordânia. Aí eu falei, vá para casa e leia Hebreus assim, vendo o que o livro, a Epístola aos Hebreus, diz que acabou. Que Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem indesignável do Deus Altíssimo, que não tem nome de Deus nenhum, não é chamado de Yahvé, nem de El, nem de Elion, nem de nada disso. Por Jesus ele é chamado de Abba, de Pai, Paizinho. É chamado de Senhor absoluto. Ou Jesus usa a expressão dizendo que ele é o Deus de Isaac e de Jacó, ele não é Deus de vivos e sim de mortos, ele é o Deus que é. Já que ele não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é. Portanto, para eles, todos vivem, porque ele é o Deus que é. É isso que você depreende do olhar de Jesus acerca de Deus, do Pai. Falei para ele, vai e anote. Semana que vem a gente toma outro café. Aí ele voltou na semana que vem chocado. Semana seguinte, chocado. Pelo amor de Deus, como é que ninguém enxerga isso? Que aqueles sacrifícios todos acabaram. E em Jesus está tudo cumprido. E lá em Hebreus repete, ele foi me mostrando como repete. Em Jesus até o que os anjos trouxeram está relativizado. Ele é maior do que anjos, começa assim. Depois diz que ele é maior do que Moisés, é maior do que Arão, é maior do que Levi, é maior do que Abraão, é maior do que todas as ordens sacerdotais, é maior do que o tabernáculo, é maior do que a arca da aliança, é maior do que tudo. E tudo mais é pequeno, é relativo, é passageiro, é sombra, é arquétipo, não passa de arquetipia de coisas que deveriam acontecer no futuro e que em Jesus já estavam todas realizadas e cumpridas. Eu falei, você entendeu. Ele falou, o senhor podia me batizar no sábado que vem? Porque a gente não tinha reunião aos domingos. A gente tinha as segundas, quartas e sábados. Eu falei, posso te batizar sábado que vem, sim. E o batizei no sábado seguinte. Esse foi o trabalho que eu tive, foi deixar ele pensar, já que ele era um homem que pensava. Agora, isso mesmo que eu estou dizendo aqui não dá para eu propor para um cristão evangélico, porque ele não vai concluir nada, porque ele foi obrigado a parar de pensar, porque pensar afasta de Deus, raciocinar afasta da espiritualidade, torna você uma pessoa carnal, você só tem que obedecer às ordens e virar um soldadinho de chumbo, idiótico, tadinho de você. Então eu expliquei isso mesmo sobre aqueles amigos lá. Eu falei, bom, eles estão vivendo a vida deles com toda honestidade, com toda respeitabilidade e são amorosíssimos, mais do que a maioria dos crentes e pastores que eu conheço. Vão para as ruas durante as noites e as madrugadas dar comida para os pobres, mendigos, necessitados, abandonados e aflitos. Esse é o maior ato religioso que eles fazem, é onde eles gastam mais tempo da vida, é assim, e não nos rituais culticos. Então, eles vão chegar à conclusão que o Espírito Santo os levarem a chegar. Já que estão me ouvindo e eu só tenho uma coisa a dizer e tem a ver com Cristo Jesus e com o Evangelho, e eles gostam de me ouvir, deixa que o Espírito de Deus vai fazer os entalhes que queira fazer, quando queira fazer.
como está fazendo com tantos outros. Um guru amigo meu, que jogando o tarô, pelo tarô, o tarô mandou ele ler os evangelhos. E na pesquisa na internet para começar a ler os evangelhos, ele me achou com o evangelho de carreirinha, começou a me ouvir e teve uma experiência profunda com Jesus, a partir de um jogo de tarô que ele fazia para os outros, inclusive no YouTube, para milhares de seguidores. E hoje em dia está conversando comigo o tempo todo, crescendo na fé, numa celeridade, numa rapidez extraordinária que crente nunca alcança, meu Deus. Enquanto eu repito para ele, eu não preciso repetir. Ele entende logo.